Em algum momento, em algum dia, talvez nessa semana, talvez semana que vem, eu vou lançar um vídeo meu zoeirístico lá no TikTok, falando como seria ali a sala de roteirista da adaptação para live action do filme Cavaleiros do Zodíaco. E hoje eu vou trazer uma visão um pouco mais séria do ponto de vista tanto de roteiro como de produção, de como seria e se seria possível a adaptação desse anime para live action. Falou? Eu vou falar logo de cara, dá pra adaptar qualquer coisa para o cinema, sem exceção. Qualquer tipo de literatura, qualquer tipo de mídia pode ser adaptada para o cinema. Até mesmo música já foi adaptada pelo cinema. O Santo Cristo era o que todos diziam. Música, Rogerinho. Para ele dormir, Rogerinho. Ambiente de música é ambiente de droga. O que faz diferença são as adaptações e equivalências realizadas na hora de adaptar. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo sobre a adaptação de The Boys. É um dos melhores vídeos que eu editei pra esse canal, então vou lá dar uma olhada, tá aqui aparecendo o card na tela, beleza? Vai lá, ou vai depois desse vídeo, enfim, vai em algum momento, beleza? Aproveita e deixa aí logo o seu gostei, compartilha e comenta aí. Se você discordar comigo, tá ótimo, pode comentar. Eu adoro esses comentários que discordam de mim, particularmente são os meus favoritos. Voltando pro foco, que é Cavaleiros do Zodíaco. Antes de tudo, a gente tem que falar o seguinte: os shonens de porrada ferram... Porque essas obras são cheias de coisas inacreditáveis e difíceis de se produzir. Além de tudo, caras também. Em Cavaleiros do Zodíaco, a gente tem um maluco que solta meteoros com a mão, tem um maluco que solta um dragão e ainda tem uma corrente que se mexe sozinha o tempo todo. Na verdade, não o tempo todo, quando ela detecta ali alguma ameaça, ela começa a se ficar toda ouriçada, né? Por essas questões, quando você vai adaptar um shonen de porrada, você vai precisar de um orçamento muito gordo e de produtores muito generosos com a obra, que são coisas muito difíceis de achar, principalmente no Brasil, mas não estamos falando do Brasil hoje, né? É melhor falar depois disso. Depois vem outra questão que encarece mais ainda o filme, que é a quantidade exagerada, exacerbada, sem nenhuma necessidade completamente louca de personagens. Os shonens têm personagens pra caramba que muitas vezes são apenas carregados com a trama e não possuem nenhuma função ou necessidade narrativa real. Tem razão. E Cavaleiros do Zodíaco tem muito disso. E por último, que é uma das questões mais complicadas, é a quantidade de conteúdo para se adaptar. Porque os shonens em geral, assim como Cavaleiros do Zodíaco, possuem geralmente uma obra muito extensa, possuindo muitos episódios para conseguir se contar apenas uma única história. Por exemplo, a saga do Santuário tem aí, contando apenas com a aparição dos Cavaleiros de Prata em diante, 51 episódios. Isso em tempos de tela equivale a 17 horas de conteúdo bruto para se adaptar em apenas 2 horas. Ou seja, não é nada fácil adaptar Cavaleiros do Zodíaco para o cinema. Mas a Marvel conseguiu fazer isso com suas HQs que são praticamente infinitas. Então qualquer um consegue fazer, não é mesmo, DC? Né? Hã? Ok, fácil não é, mas também não é impossível, só que eu duvido muito. Mas enfim, vamos lá, vamos fingir que dá. Vamos lembrar os aspectos que dificultam a adaptação. Primeiro, necessidade de ter uma grana muito gorda para se gastar com efeitos especiais. Segundo, uma quantidade completamente desnecessária de personagens. E por último, uma quantidade muito alta de conteúdo bruto para se adaptar em apenas 2 horas. Dá para resolver essas tetas todas? Claro que dá, então vamos por parte. Começando com os efeitos especiais, eles podem optar por uma CG mais barata, o que vai deixar Cavaleiros do Zodíaco com cara de tokusatsu, porém vai funcionar. Evitar ao máximo trazer cenas de lutas com muita CG, optando por cenas ali mais normais. Ou usar efeitos práticos que podem fazer com que Cavaleiros do Zodíaco mais uma vez fique parecendo com tokusatsu. Ou seja, ou eles vão gastar muita grana equivalente a um filme da Marvel, ou a gente vai ver um filme de Power Rangers no cinema. E o pior de todos, um filme de Cavaleiros do Zodíaco com poucas lutas. o que vai ser muito triste. Porque, assim como vários outros shonens de porrada, Cavaleiros do Zodíaco basicamente desenvolve a sua narrativa apenas nas lutas. As lutas correspondem ali a basicamente 98%, e eu estou jogando aqui uma porcentagem aleatória, mas eu acredito que esteja ali próximo do correto, a 98% da história. A história de Cavaleiros do Zodíaco só se passa de verdade durante as lutas. O que não é luta é apenas pretexto ou desculpa para eles lutarem, e às vezes essas desculpas são bem ruins. Ok, mas vamos fingir que eles ali reduzam as lutas.
Como é que fica a saga das 12 casas? Eles vão optar por adaptar ela no futuro? Vão evitar adaptar ela agora? Só vai ter o torneio galáctico? Não, com certeza eles devem adaptar aí a saga das 12 casas. Tendo isso em mente, vamos considerar quais serão as alterações que essa saga vai sofrer. Vamos para as lutas dos Cavaleiros de Ouro. Elas funcionam da seguinte forma: são lutas demoradas, com bastante diálogos e geralmente desenvolve ali uma noção de justiça, um ideal ou simplesmente um olhar psicopata do Cavaleiro de Ouro ao longo da narrativa. Dessa forma, a gente consegue conhecer o Cavaleiro de Ouro, a gente ganha ali algum nível de empatia ou admiração por ele. O Cavaleiro de Bronze começa a lutar que nem um suicida maluco. O Cavaleiro de Ouro olha pra aquilo e fala: "Oh, peraí, esse cara aqui tá dando a vida. Talvez aquela Atena que esteja com a flecha lá no peito deve ser a real. De repente, talvez até seja. De repente não é, mas esse maluco aqui ele tá empolgadão aqui, ó. Ele tá se jogando, quer morrer esse doido aqui." E aí ele começa a gerar um nível de empatia pelo Cavaleiro de Bronze. E assim se seguia as lutas, e a gente sempre achava que o próximo Cavaleiro de Ouro seria mais forte que o anterior. E isso gerava uma ansiedade e um medo muito interessante no telespectador. Porém, eu acho que quando eles forem adaptar, eles vão tornar essas lutas mais práticas e mais rápidas, talvez cortando ali, de certa forma, o desenvolvimento que a gente tinha na obra original do Kurumada. E quando eu falo que eles vão deixar as lutas mais práticas e dinâmicas e consequentemente mais rápida, eu não falo que ela não vai ser bem desenvolvida. Na verdade, ela pode ser até melhor desenvolvida do que foi no anime e mangá. Porque eles podem trazer, primeiro de tudo, mais personalidade pro Cavaleiro de Ouro, pra evitar com que ele comece a falar um monte de coisa aleatória que ninguém perguntou, porque basicamente era isso que os Cavaleiros faziam. Ele pode dar mais razões pros Cavaleiros lutarem, porque, sei lá, ele pode ter algum motivo, alguma razão maior do que querer salvar o mundo, sabe? Tipo, ele pode ter algum motivo pessoal que torna esse Cavaleiro mais interessante e pode fazer com que ele lute mais rápido, parta com mais violência para os Cavaleiros de Bronze e assim a luta siga com um pouco mais de dinamismo e de uma forma mais prática. E além disso, pode trazer uma coisa muito legal pra mim, que é simplesmente não lutar. Alguns Cavaleiros de Ouro não possuíam razões para lutar contra os Cavaleiros de Bronze, de verdade. O Mu poderia ter deixado eles passarem de boa pelas 12 casas. Aldebaran também poderia ter deixado os Cavaleiros de Bronze passar. Além disso, ele também poderia ter se juntado aos outros Cavaleiros de Bronze. Mu e Aldebaran poderiam ter muito bem subido as 12 casas e ajudado o pessoal durante as lutas, sabe? Se eles dois subirem, a gente pode cortar ou deixar algumas lutas mais rápidas e até mais legais, sabe? Imagina Aldebaran lutando contra Máscara da Morte, ou talvez com armadura de gêmeos, sabe? Eu acho que pode gerar lutas interessantes que não vão quebrar, assim, a história de Cavaleiros do Zodíaco, que não é uma história tão interessante no fim das contas, né? Outra luta que poderia ser modificada ou deixada mais rápida é a luta de Yoga contra o Cavaleiro de Escorpião. De verdade, essa luta eu gosto bastante, porque ela é bem tensa, mas ela não acrescenta muito na história no fim das contas. Por que acontece? Yoga chega nessa casa, apanha muito do Cavaleiro de Escorpião. No final das contas, o Cavaleiro de Escorpião vai lá e salva a vida de Yoga, e Yoga meio que desperta totalmente ou parcialmente o sétimo sentido. Só que tudo isso podia acontecer direto na luta contra Camus. Não há nenhuma necessidade de Yoga apanhar pra Escorpião e depois apanhar pra Camus de novo, sabe? Poderia muito bem colocar o Xion pra lutar contra Escorpião, que de fato é uma luta que não agrega em nada. Escorpião não morre, Escorpião não vai ajudar Yoga depois. E, sabe, de verdade, é uma luta que a gente pode cortar sem ter grandes percas. Se Aldebaran e Mu lutarem contra o Cavaleiro de Escorpião, a gente pode até pular essa luta, não precisa mostrar ela por inteira, não. Enfim, dá pra fazer isso de formas práticas e até mais interessante do que foi na obra original. Ou melhor ainda, por que Escorpião, Mu e Aldebaran não vão subir nas 12 casas também? Vai todo mundo lutar contra a saga, vai ser bem mais legal até. Ok, eu acho que eu já falei muito sobre as lutas. Vamos falar agora especificamente da quantidade de personagens, que é um tema muito delicado até. Existe um princípio narrativo chamado necessidade. Ele é muito simples. Se existe algo, algum objeto, algum personagem, alguma coisa que é destacável e cena, ela precisa, em tese, entendo, precisa como seria interessante, porque narrativa, você quem cria, não existe regras, existem aí indicativos que você pode seguir para criar uma narrativa mais clássica e mais coesa com que as pessoas gostam de assistir. Então, voltando, se existe um objeto destacado e cena, entenda-se que ele vai ser usado em algum
momento. Exatamente, meu amigo. Cavaleiros do Zodíaco tem muito personagem inútil. Existe, por exemplo, um grupo de 5 Cavaleiros de Bronze, que eu nem lembro o nome dos caras, que são completamente dispensáveis. Quem é? Eu vou ter que olhar a cola, eu não lembro o nome dele. Quem é Jabu de Unicórnio? Quem é It de Hydra? E os outros 3 tem um cavaleiro que parece que a armadura dele é um urso. Velho, de verdade, esses caras são completamente dispensáveis. Quando você é o mangaka fazendo lá seus desenhos no seu quartinho de boa, e é só você e seus assistentes que vão ter que desenhar, tudo bem, cara. Mete personagem até o talo, foda-se princípios narrativos. Se você acha que aquele cara fica legal no seu quadro, desenha mesmo, é isso aí, tem que ser livre mesmo. Só que em cinema as coisas não funcionam dessa forma. Saindo dessa lenga-lenga de princípios narrativos, de construção narrativa, tem outra coisa que pesa muito em cinema, que é a produção, que é o ser mais cruel, mais sanguinário, mais tenebroso, mais irritante que existe no cinema. Ou seja, a produção é o diabo no cinema. Ela não possui coração, ela não possui sentimentos, ela só vê uma coisa: dinheiro. Simplificando e falando de forma mais direta, se tem um personagem em tela que não tem nenhuma função, ele só é gasto de dinheiro desnecessário. Ou seja, um personagem como o Kiki, que poderia ser facilmente substituído pelo Mu, é facilmente cortado pela produção. Os 5 Cavaleiros de Bronze que eu falei que de fato não tem nenhuma função a não ser apresentar os Cavaleiros de Bronze no torneio galáctico, é facilmente cortado. Os caras usam armadura, isso vai custar uma grana boa. Os caras têm até a transformação, sabe? Os Cavaleiros de Zodíaco eles morfam, não? Então eles têm que fazer a animação desses 5 cavaleiros inúteis morfando. A gente não precisa desses 5 cavaleiros para apresentar os Cavaleiros de Bronze. É só trazer eles conversando, tendo ali talvez um flashback de quando eles eram crianças. Dá pra pular, porque caso você não saiba, a função desses cavaleiros, desses 5 cavaleiros, é realizar um torneio onde a gente vai conhecer um pouco dos Cavaleiros de Bronze, que são nossos principais, né? São nossos não vai sair. São os nossos personagens principais da narrativa. Mas dá pra fazer isso no cinema sem precisar desses 5 otários, beleza? Então, dá pra cortar Cavaleiro de Ouro. Eu sei, vocês vão me criticar pra caramba, mas tudo bem. Aldebaran de Touro é facilmente cortado de Cavaleiros do Zodíaco. Eu posso estar falando besteira, mas se eu não me engano, Aldebaran serve apenas para dar uma instigada no Cosmo do Seiya, porque não acredito que ele tenha despertado o 7º sentido na luta contra Aldebaran. Aí Seiya fica com o Cosmo instigado e Aldebaran, depois de perder o chifre, deixa com que Seiya passe. E depois, a utilidade de Aldebaran na narrativa inteira é 0. Aldebaran só reaparece para morrer ou perder. Então, dá para começar Cavaleiros do Zodíaco sem Aldebaran de boa. É uma economia de tempo e de dinheiro que eles vão estar fazendo com o autor, personagem e efeitos especiais. Eu disse autor ou foi ator? Eu não lembro. Mas enfim, é ator, né? Porque ele é ator, ele não escreveu nada. Aldebaran, se tivesse escrito alguma coisa, teria sido mais útil na história. E mais uma vez, eu adoro Aldebaran, acho foda, é um dos meus cavaleiros favoritos. Eu adorava jogar com ele no jogo, mas infelizmente é um carinha que a gente pode cortar da narrativa sem perder muita coisa. Infelizmente, não foi eu que escrevi, foi Kurumada. Se querem brigar, briguem com ele. Eu duvido que alguém vai fazer isso, eu duvido que alguém vai cortar o Aldebaran de Cavaleiro do Zodíaco. Mas caso fizessem, pra mim estaria tudo bem. E aí dá pra cortar o Kiki, eu acho que dá pra cortar muita gente inútil, dá pra cortar umas crianças que aparecem lá, não sei pra que elas servem, enfim. Dá pra cortar todos de prata, deixar só um. Dá pra deixar nenhum, na verdade. É bom cortar todo mundo, corta tudo. Dessa forma a gente vai conseguir economizar bastante. Porque é exatamente isso, sabe? Deixando as batalhas mais dinâmicas, mais rápidas e mais práticas, mostrando posicionamentos diferentes e conflitosos entre os Cavaleiros de Ouro, fazendo com que eles evitem lutas ou façam com que as lutas sejam mais rápidas, porque eles, sei lá, tem algum instinto mais agressivo, porque ele tá decidido a derrotar os Cavaleiros de Bronze, e ele vai lá e luta assim, piedade, sabe? Pode fazer com que as lutas sejam mais práticas e mais rápidas. Cortando o personagem vai ser economizar com efeitos especiais e com luta, e também com dinheiro para pagar o ator, que é... Ator é caro, né? O ator ele não trabalha de graça, tá, gente? Ele precisa de dinheiro. Dessa forma, a gente vai ter menos efeitos especiais, a gente vai ter menos ator em tela, a gente vai ter menos personagens e a gente vai ter, consequentemente, menos lutas e menos conteúdos para se adaptar em menos tempo, sabe? Então, dessa forma, a gente vai conseguir com que Cavaleiro do Zodíaco seja mais enxuto. Eu acredito que essa adaptação para o cinema vai ser muito semelhante à adaptação que a gente teve aí
do Batalhas do Santuário, que muita gente odiou, mas é um dos meus filmes favoritos e eu acho que não tinha muito o que fazer, sabe? Se fosse pra tirar alguma coisa, eu tiraria o Saga Gigante no final, que foi bizarro. Aquilo dali foi muito estranho mesmo. Não esquece de se inscrever no não esquece de se inscrever no canal, deixa aí teu like, deixa o teu gostei, compartilha. E é isso, a gente se vê no futuro.